Jorge, curtir foto no Instagram de menina de biquíni é traição? Vamos conversar sobre isso. Vamos, mas é? Cara, então, a princípio sim, né? Vai, na boa. Eu acho que a curtida hoje em dia... E se eu bom, curtir não é- pela paisagem? Aí é que tá. Que a- Porque esses que dias a eu vi um paisagem meme não é o muito terreno, bom. né? Esses dias eu vi um meme muito bom. A moça chegou e o cara... esses memes de internet, Reels, né? O cara chega e fala assim, amor, o que é isso? Você comprou um tênis de 3 mil reais? E ela falou assim, sim, comprei. Ele, mas por que você comprou um tênis de 3 mil reais no meu cartão? Ela falou, não, é que eu vi essa foto aqui que você curtiu dessa moça e ela não tá nem de roupa, ela só tá usando um tênis. Então assim, pensei comigo, deve ser pelo tênis, então comprei um tênis igual agora. O que você acha? Ele vai começar a me curtir. Aí ele, não, realmente, você tem razão, era pelo tênis. Era pelo tênis, né? A questão é assim, a gente tem que interpretar o que é a curtida. A curtida é a cantada de pedreiro de antigamente. Antigamente a moça passava na frente da obra e o cara dava um assobio pra ela e falava alguma merda. Hoje em dia é a curtida no Instagram. Eu fico imaginando se esse tipo de flerte na rua já resultou em sexo. Não, é isso. Esse que talvez Eu queria seja o mais muito maluco saber, de tudo. Porque o cara é gostosa. É óbvio que não, né? Daí a pessoa fala, caralho, ó, ai bonitão, Talvez vamos fazer eu- um amor casual. Acho que nunca vamos, rolou, né? Vamos agora. Acho que isso nunca rolou na história da Nunca rolou na humanidade, história. né? É, exato. Porque, na verdade, é o flerte pelo flerte, né? Uma vez estava andando eu, a minha esposa e a Sara, que é uma amiga nossa, perto de um lugar de balada em São Paulo. Um cara passou por elas, olhou e o chaveco foi o seguinte, chupável, hein? Caramba. Caraca. Que doideira. Eu fico imaginando na cabeça do cidadão. Ele acha que alguém vai parar e falar assim, ó, nossa, realmente agora, que garbo, que elegância, que sedução. Falando, nossa, me ganhou nessa. Me ganhou. Me ganhou nessa. Não, é óbvio que não, né? Mas no fundo, eu acho que isso tudo engloba, por isso que eu falei que é o processo de traição. Obviamente não é a traição e inclusive eu trato muito disso no consultório. Se a gente for tratar tudo como traição da mesma maneira, não hierarquizar a questão, aí vai enlouquecer no processo. Porque qualquer olhada pro lado, qualquer olhada na academia, qualquer coisa de um filme que você veja já vai ser uma estrutura de traição. Obviamente, eu sei que vai ter gente que vai fazer o comentário bíblico lá, fatídico. Ah, se você olhou pra alguém na rua e já desejou aquela pessoa, você já está em traição. É porque, na verdade, convenhamos, quando você assiste, por exemplo, um vídeo de pornografia, você não tá exatamente desejando aquela pessoa. Você não quer aquela pessoa pra você levar pra sua casa, pra você ter uma relação com ela. Não é isso, sabe? No fundo, há um desejo do contexto, há um desejo do recorte, do enquadramento, do que tá aparecendo ali mais ou menos. Então, assim, se a gente consegue entender melhor o que é de fato a disposição do desejo humano, a gente consegue definir melhor o que seria ou não seria Porque traição. quando eu vejo uma publicidade do Big Mac e eu fico com desejo, não é que eu quero comer aquele Big Mac, eu só fiquei com fome. É tipo isso? É exatamente isso. Eu só fiquei com fome. Só Agora, inclinação. quando a gente separa as coisas, óbvio, não tô falando que é certo, tá? Que fique bem claro aqui. Não tô falando que o cara chegar e ficar curtindo foto da mulher de biquíni é certo, não é isso. Mas eu também não posso definir isso como pura e simplesmente uma traição. Entende? E como que você separa essa questão hierarquicamente do que é mental, do que é atitude, inclinação, por exemplo, curtir? Eu acho que quando a quando eu pica entra no olhar- cu, ela deixa de ser subjetiva, né? Isso é uma, Isso é aí uma eles tradução vão livre cortar. do Olavo de Carvalho. Isso aí não foi eu que falei. Eu acho que o fato. mental pro carnal é isso. É isso. Tem uma hora que a pica deixa de ser subjetiva. Totalmente. Quando ela entra, ela... né? Meu Deus. Mas o fato é o seguinte... O que eu faço pra tentar fazer essa diferenciação é se uma coisa ela é de fato factível ou não. Existe, por exemplo, uma diferença entre o cara... Sei lá, o cara é punheteiro e ele tá aqui rolando o feed, ele viu uma mulher que ele achou gostosa lá e ele curte a foto dela. No fundo, ele tá se autovalidando naquele processo. É como se ele dissesse pra ele mesmo que ele gostou e que tá tudo bem ele gostar. Não é exatamente um processo de eu vou ter um caso com essa mulher. É óbvio que não. É o punhetinha fandangos. É isso. Ele não apresenta. Fandangos? Ele tá sempre comendo fandangos e batendo punheta. É tipo isso, é isso. Mais nada. É bem simplório. O que é bem diferente do cara, por exemplo, que ele foi na academia, aí ele conheceu a moça na academia, aí ele adicionou a moça na academia, aí ele começou a curtir as fotos dela. Esse cara tá buscando sarna crime. pra se coçar. Ele tá Entendi. buscando o crime. Então, ele tá, de fato, ativamente buscando meios e formas para poder acessar aquele proibido ali. Aí isso, obviamente, tem... Hierarquicamente, a gente consegue perceber uma diferença clara entre as duas coisas. Uma é uma fantasia, outra é a busca pela consumação da fantasia. Perfeito, exato. A fantasia pela fantasia, né? Se a gente for caracterizar a fantasia
como uma traição, qualquer filme que você assistir que te despertar desejo já foi uma espécie de traição, então. Você assistiu um filme, a mulher abriu a blusa lá e mostrou as tetas no filme. Mas não tem uma questão que, depois de tanto tempo fantasiando, uma hora a pessoa vai querer consumar o fato? E transformar em realidade aquilo? Então, aí é que tá. Primeiro que nem tem que ver. psicopata, tá ligado? Primeiro tem que Fica ver na se mente dele a primeiro, realidade vendo é o negócio, depois ele factível ou quer. não. Assim, obviamente isso vai de pessoa pra pessoa, não é todo mundo que vai funcionar do mesmo jeito. Mas, de fato, retroalimentar determinado imaginário leva a pessoa a começar a desejar algumas coisas que, às vezes, nem a pessoa deseja de fato. Vou colocar até uma pauta polêmica aqui. Não sei se já ouviram falar de HOCD. Alguém já ouviu falar? Não. Não, que isso? HOCD é Homosexual Obsessive Compulsive Disorder. É o transtorno obsessivo compulsivo homossexual. O que significa? É o cara que começa a ter desejo por homem por uso excessivo de pornografia. Ele assiste tanta piroca o dia todo que ele fala, cara, eu acho que eu gosto desse negócio. É real, isso existe mesmo. É sério. Inclusive tem tratamento pra esse negócio. Nos Estados Unidos eles falam muito do HOCD. Qualquer um pode pesquisar na internet. Mas isso aí tem a ver com a questão dopaminérgica? Porque Tem a ver- o cara daqui a exato. pouco tá querendo anão. Porque você imagina, então... Tava indo bem. Aí, do nada, o João tinha que vir pro anão, né, mano? O João, se ele não falar de anão, se ele não falar de... Ele não se dá por satisfeito, entendeu? Então... Não. A questão é assim, ó. Tem a ver com o gatilho de dopamina. O cara tá assistindo lá um vídeo. O vídeo é uma relação sexual entre um cara e uma mulher. A hora que ele tá assistindo aquilo ali, é o contexto como um todo que desperta desejo nele. Então ele começa a intuir inconscientemente que aquilo que é o que dá desejo. Inclusive, não sei se vocês sabem, de novo, é meu campo de estudo, relacionamento humano, etc. Hoje, das coisas mais pesquisadas na pornografia, a gente já falou sobre pornografia, inclusive, dentre as coisas mais pesadas da pornografia, uma das mais buscadas é eu não sei a nomenclatura exata, mas é o tal do corno, sabe? O cara que gosta de ver a esposa tendo relação com outras pessoas, com outros caras. E tem muita gente que pratica isso, né? O amor liberal, etc. Por quê? Porque o cara, ele se acostuma tanto em ser telespectador, né? Tanta pornografia em ser telespectador, que ele começa a achar que aquilo é o que dá desejo de fato. Faz muito sentido. Ele tá sempre no lugar do voyeur. De tanta pornografia que ele consome, então... Ele vai ser voyeur na vida real também. É isso? É que, na verdade, a exposição contínua a um determinado estímulo aumenta a potencialidade de eu realizar aquilo na vida real. Fatalmente. Porque ele, na verdade, é o que a gente chama isso de robustecimento do inconsciente. Uma imagem repetidas vezes na consciência, ela não faz nenhuma diferença. Você não muda de ideia porque aquilo foi exposto várias vezes na consciência, mas muda seu inconsciente, o que significa que muda o seu afeto sobre a questão. Muda a sua emoção sobre a questão. E o desejo, ele é um afeto, né? Ele é uma paixão. Então, fatalmente, a pessoa vai começar a música desejar. Que você não gosta, né? Primeira vez que você ouve o Barão da Pisadinha, que é só você me liga, você fala, puta que bosta, né? Daí na segunda vez você tá tamborilando os dedos aqui. É só você me liga. Na terceira você tá entregue. Então... Você fala, coloca de novo. Você fala, caralho, eu gosto disso. E na verdade não, você foi... Você vai daí? É Scatman. Então, e daí você vai, né? É pisadinha. A versão pisadinha do Piparapã foi fenomenal. Não sai da minha cabeça. É o Nós Vai Descer. A gente odeia a música. Qualquer pessoa racional com 2,5 neurônios vai falar, beleza, essa música é uma porcaria. Mas todo mundo sabe cantar. Pelo menos o refrão. O contexto faz com que você mude o jeito que você pensa, né? Sim, exato. Se a gente conseguir trabalhar essa questão do inconsciente, e aí é onde entra essa questão que a gente estava falando sobre a traição. Olhando ordenadamente para a vida humana, o amor livre, o poliamor, ele faz mais sentido ou a monogamia faz mais sentido? Olhando de forma muito consciente para a questão, a monogamia ela faz muito mais sentido, porque ela é muito menos danosa ao ser humano. A poligamia ela é extremamente complexa, porque assim, você teria que abrir mão de uma série de pilares de estabilidade que são necessárias para a vida humana. Então, você ter uma vida ali com uma pessoa com um relacionamento liberal, no fundo, ela tá perdendo uma coisa muito necessária à vida, que é previsibilidade. E a vida humana, ela precisa de previsibilidade para ela continuar. Por que você consegue fazer planos hoje com a sua esposa? De viagens, de futuro, de filhos, de gastos, de abrir uma empresa nova. Por que você consegue fazer essas coisas? Porque você tá dentro de uma instituição que é previsível.
Inclusive, é isso que um casal em crise perde. Ele perde previsibilidade. Como ele perde previsibilidade, ele perde futuro. Você não sabe pra onde olhar. Caramba, eu não sei nem se eu vou estar com ele amanhã. É a depressão do relacionamento, sem a visão de futuro. É isso? E daí, talvez, na verdade, a pessoa que ela quer várias outras emoções, ela tá sempre na chave da imprevisibilidade, que é bem típico com o adolescente. Exatamente. Ou seja, o poliamor, Uma para ele imaturidade funcionar... emocional. Para ele funcionar, alguma das pessoas envolvidas no processo, ou a maior parte das pessoas envolvidas no processo, precisam perder a liberdade. Eles têm que perder a liberdade, porque aí uma pessoa, ela vai ter uma certa liberdade e as outras vão estar cerceadas de sua liberdade para poder usufruir desse mecanismo. Aí sim, que é o que acontece, por exemplo, em culturas islâmicas. É o cara que é casado com 10 mulheres, tudo bem. Por que ele consegue casar com 10 mulheres? Por que ele consegue ter 7 esposas? Porque ele que tem a força. A É liberdade é a dele. A liberdade é toda dele, entendeu? Então, assim, continua sendo previsível. Por quê? Porque elas não têm poder de decisão algum. Agora, case-se com 2 mulheres em que as duas têm poder de decisão. É tipo Meu uma amigo, ditadura, é tipo uma ditadura comunista, né? Vocês todos vivem aí na merda, eu vai dar mando. merda. Vai dar ruim. É isso. Mas é isso, né? Vocês, assim, ó, vocês são iguais, na merda, eu mando. Todo mundo é igual na merda e eu que mando. É isso, é exatamente isso. Você só consegue fazer esse relacionamento funcionar a partir do momento que você vai tirando essas liberdades. Agora, entendendo isso, por que é que então a gente tenta insistentemente dar a tal da escapadela? Porque, estatisticamente falando, a traição hoje ela se popularizou num nível absurdo, né? A estatística, ela só tende a piorar, assim, que se declaram traidores. Você tem esses dados aí? Um termina em divórcio. A cada 2, então, termina em divórcio. Isso tá piorando, na verdade. Assim, no Brasil, Repete especificamente, que dá pra de cada 2 casamentos, um termina em divórcio. No Brasil, a expectativa é que nos próximos 5 anos, 65% dos casamentos vão terminar em divórcio. 65%. Então, No assim, Brasil. tem mais gente divorciando do que permanecendo casado. Aqui no Brasil. É. Financeiro, falta de comunicação. Traição, exato. Então, ó, no lugar, os motivos. Primeiro, é falta de comunicação. Segundo, é financeiro. E terceiro, traição. É isso. Esse primeiro motivo, inclusive, eu falo muito sobre essa questão que é um motivo socialmente aceito. Porque, na verdade, não é esse o motivo. Geralmente é financeiro ou traição. Só que aí a pessoa não quer admitir que é financeiro ou traição. Ou tá acontecendo um problema financeiro / traição. E aí ninguém quer se comunicar. E ninguém quer se comunicar, então... Mas no fundo, o problema é a comunicação. Sim, o problema sempre vai ser a comunicação, mas não é isso que causou o divórcio. É uma consequência, na verdade, de um erro, né, que foi feito. É isso. Consequentemente, vai ser isso. Então, assim, se a gente começar a organizar essa ideia, por que tá havendo uma quantidade tão absurda de traições? Primeiro, por conta da sexualização desde muito cedo. Né? Nós somos educados a uma vida muito mais sexualizada do que éramos há 50, 60, 100 anos atrás. Segundo, Jorge, mas também é porque antigamente não podia se divorciar. Bom, tudo bem, eu entendo que isso socialmente acabava causando uma trave. Mas não é só isso, sabe? A perversidade do ser humano, a necessidade dele de se perverter do ponto de vista da luxúria, é uma coisa que hoje tem sido, como já foi há séculos atrás, onde não havia bases morais na sociedade, onde as bases morais eram muito relativizadas. Por exemplo, na Roma Antiga, né? A gente pega alguns períodos ali onde que existia entre muitas aspas aqui, um certo liberalismo sexual, você fazia o que você quisesse ali, né? Desde que aquilo não interferisse na liberdade do outro. Roma funcionava dessa maneira, assim, sobre esse aspecto. Se você não interferisse na liberdade do outro, você poderia ter relação sexual no meio da rua, ou com várias pessoas, fazer uma bacanal, etc. E era basicamente... tipo uma grande casa de swing. Era basicamente isso, ou seja, não tinha... E o que trouxe uma certa moralidade para isso, uma organização, foi o pensamento cristão. O pensamento cristão, ele tentou ajustar essa questão e jogar para a monogamia o peso para se criar uma sociedade coesa. Inclusive, é no cristianismo onde começa a ideia de valorização da opinião feminina. Eu fui para Roma, inclusive o João estava junto quando a gente foi para Roma, e achei engraçado um negócio assim, tinha um sacerdote que estava acompanhando a gente, que entende muito da cultura do lugar, etc, e a gente estava mostrando os túmulos dos primeiros cristãos, as catacumbas, etc. E ele falou um negócio engraçado, isso aqui é uma catacumba que era para o marido e para a esposa. Antes não era assim que funcionava. Antes era o homem enterrado numa cova mais pomposa, etc. E crianças e mulheres eram Quase indigente. quase que indigentes, exatamente. E o cristianismo, ele reinaugura esse processo. Fala, não, peraí, vocês são iguais. Então, assim, se fosse um homem e uma mulher, eram enterrados juntos, marido e mulher, numa cova maior, etc. E os filhos depois ao lado. Então, assim, tinha todo esse aspecto.
Por quê? E aqui é onde é o pensamento onde eu queria chegar. A traição, no fundo, é um cerceamento da liberdade do outro. Você tem que diminuir o outro pra você conseguir trair. Você não consegue, por exemplo, trair uma mulher, trair uma esposa, trair um marido, sem você enxergar o outro como algo menor. Tem um livro que eu gosto... Não digno de respeito, né? Não digno de respeito. É isso. É o Raskolnikov, né, no Crime e Castigo. Uhum. O Raskolnikov, ele tinha aquela ideia de que ele era extraordinário. E por ser extraordinário, ele tinha direito de tomar o que ele quisesse de pessoas ordinárias. A pessoa que trai é essa pessoa que ela se acha extraordinária. Ela se acha acima e melhor do que o outro, ainda que não admita isso. Mas também não pode ser uma coisa de uma imaturidade do afeto, de não saber lidar com responsabilidade, de querer viver uma vida numa eterna adolescência. Alguma outra ferida ali também, não só de diminuir o outro, mas também de se diminuir, de não se achar digno de um relacionamento estável, alguma coisa. Porque Isso existe... é anterior. Isso é antes. Isso vem da construção do inconsciente para você chegar na tomada de decisão. Mas a tomada de decisão é uma supressão da liberdade do outro. No fim das contas. Da pessoa se sentindo mais do que o outro. Das pessoas se sentindo mais do que o outro, exatamente. Eu tenho o direito mesmo de inconscientemente, às vezes, querendo se diminuir. A maior parte desse processo, na verdade, esse processo quase como um todo, ele é um processo que ele não acontece a nível de consciência. Não é um ponderamento. Sabe, um processo de traição não é uma pessoa que pensa, cara, vou ponderar se isso aqui faz sentido dentro da estrutura da minha vida. Sabe, se isso aqui faz sentido pro futuro dos meus filhos, se faz sentido... Ele não tá pensando em porra nenhuma disso. Agora, existe uma diferença entre uma traição, que é uma traição carnal, só movida por um desejo que a pessoa tem e que não tem nenhuma relação emocional, versus uma pessoa ter uma amante de fato. Porque também eu fico pensando o seguinte, né? Até falando do ponto de vista cristão que você trouxe. Existem ali, né, vários textos, vários ordenamentos, várias histórias que contam. Só que para você fazer todas elas é como se você fosse quase querer sair mais semelhança de Deus ou quase um santo. Porque, na verdade, somos falhos, né? Sim. Somos pecadores, etc. Então, existe essa diferença de grau de uma traição emocional versus uma traição carnal? Existe. É porque, assim, o que é a traição? A traição só por trair, sei lá, o cara ficou com a garota de programa. Essa traição é uma traição que tá pura e simplesmente na natureza do inconsciente. A traição que o cara... ele começa a se relacionar com a pessoa, ele passa meses, às vezes anos, família, ele faz outra família. Tem 2 famílias. É isso. Isso ele precisa sair do campo do inconsciente, do só o impulso do desejo, e ele precisa caminhar para o campo da consciência. Ele precisa racionalizar sobre os movimentos que ele vai isso. fazer, Então ele perde. Ele perde só aquela questão do impulso e ele entra numa outra realidade. É compra programada versus compra por impulso. Perfeito, é isso, exatamente. Aquele cara que ele fez uma compra, é o crime premeditado. É o crime premeditado. Obviamente ele tem muito mais gravidade. Um é culposo, outro doloso. Perfeito, mas quase isso, vai. Não dá pra você falar que o cara que ficou com a garota de programa foi culposo, sem a intenção. Ele tinha intenção, só que, assim, ele não tinha uma liberdade de consciência. Ele tava movido pelo estômago mesmo. Agora, o cara que ele já tá há tempos com outra pessoa, que ele tá traindo, etc., de fato, esse é um problema muito mais grave. Hierarquicamente falando, é muito mais grave. Inclusive, do ponto de vista terapêutico, o tratamento é muito mais complexo. E do ponto de vista católico, em relação ao pecado também? Também. Medido? Um é venal, também. O outro é... Não, ambos são mortais. Ambos são mortais. Ambos são mortais. E sabe o que é engraçado? Olha que doido. A interpretação católica da questão é que a traição é sempre um pecado grave, gravíssimo, não tem como a gente colocar isso. Mas depois que o cara cai em pecado, se é um pecado mais de impulso e ele começa a se viciar naquilo, por exemplo, o cara que ele tá, sei lá, na própria pornografia, o cara virou punheteiro. Ou então o cara tá com garota de programa e ele não consegue se livrar do vício. Esse cara, ele tá caindo em pecados recorrentemente, são pecados graves, tudo bem, mas a culpa é atenuada. Ele tem uma atenuação da culpa exatamente por conta do vício. Porque ele vira escravo daquele movimento. Agora, o cara que tá usando a entidade da consciência, e aqui é um ponto interessante, eu vou fazer uma observação aqui. Na verdade, essa consciência ela não é totalmente deliberada, ela é uma consciência enviesada também. Por quê? Porque para ele conseguir entrar nessa consciência, tem duas coisas. Primeiro, se ele já era um cara que tinha aspecto moral, ou seja, se ele já tinha uma consciência do que é o certo e o errado, ele não consegue simplesmente desver isto. Então, ou ele nunca teve consciência, e aí é o cara que é filho da puta a vida toda, ele nunca teve um insight de consciência, ele não tá nem aí pra aquilo. Tudo bem, esse cara é doente mental mesmo, não tem o que fazer. Não tá nem pro outro, né? É isso, exatamente. Agora, o que é a raridade dos casos, é uma minoria de casos, o que geralmente acontece é, o cara tem um insight moral,
ele sabe o certo e o errado, só que ele caiu. E aí, a hora que ele caiu, ele quer continuar. Ele quer o vício de novo. Ele quer a dopamina de novo. Só que ele tem o peso da consciência. O que ele faz? Ele cria uma consciência acessória. Ele cria um outro eu, um personagem dentro dele. A gente falou de personagem, ele coloca uma máscara. Não por acaso, eu tenho casos de... eu tenho um caso icônico de um... O cara começa, o cara que tem amante há muito tempo, ele se torna outra pessoa, assim. Literalmente. É como se ele tivesse duas personalidades distintas. Mas quando tá com uma e quando tá com outra? É contar com um ou contar com outra. Eu tinha um paciente que ele torcia pro Cruzeiro com a esposa e pro Atlético Mineiro com a amante. Juro! Juro! Juro que isso é verdade. De verdade. Sério. Tem cara que odeia funk quando tá com a esposa, né? Ele é o cara da música clássica, mas com a amante ele é o cara que gosta do funk, da balada, que não sei o quê. Cara, que doideira. Tanto é que ele não arruma um amante. Ele não vai chamar ela de amante, ele vai chamar ela de namorada. Fala, não, tem uma namorada. Como se ele tivesse uma vida paralela mesmo. É uma consciência acessória. É maluco nesse nível. Não, é uma neurose? Então, é uma neurose, assim, é algo que descende da neurose, né? Porque a neurose é, o estômago dele fala, eu quero sexo, eu quero a luxúria, eu quero a validação, eu quero. E a consciência dele fala, não, você não pode não, você é um cara casado, você sabe que isso tá errado, sei lá, seu pai fez isso, sabe? Você já enfrentou esse negócio na sua vida, você já foi traído, você não pode fazer essa merda. Isso é a neurose. Entendi. A neurose gera tensão. Uhum. A tensão gera necessidade de fazer algo. Essa necessidade de fazer algo, se ele for um homem maduro, ele fala, cara, eu tô errado, eu vou me arrepender, vou reparar e vou seguir minha vida. Se ele for um cara imaturo, ele vai falar, cara, eu vou criar um outro eu dentro de mim que me permite fazer isso. Isso não é só pra questão sexual, não. Isso serve pra tudo. Pro cara que desvia dinheiro, pro cara que engana o negócio lá da creche lá pra roubar a merenda dos meninos lá. A não ser que você tenha Tigrinho. um grupo de pessoas pensando igual você, porque daí você entende que você não tá fazendo algo errado. Perfeito, porque aí é a validação coletiva. Uma Aí validação coletiva. você tem a consciência que valida o grupo, que é o que aconteceu vivem em as Roma. pessoas do poliamor, do mundo liberal. Também. A galera do mundo... É o que acontecia em O que Roma. aconteceu em Roma. O que as pessoas vivem hoje no mundo liberal, né? Entendam isso. O mundo liberal é que você tem lá o seu marido, a sua esposa, mas você tá autorizado a ter relação com quem quer que seja. E aí cada um tem sua regra. E os astros de Hollywood se divorciando. Eu a tenho cada alguns ano. amigos que viveram, amigas principalmente, que viveram relações de poliamor. E assim, até hoje eu não vi nenhum final feliz. Não tem. E nem um meio feliz, né? Nem um meio então, feliz. alguém se ferra, né? Alguém tá aprisionado emocionalmente ali e é complicado. Pode ser que tenha casos que eu não conheço, né? Não conheço todas as pessoas do universo, que pode ter algum arranjo que funcione ali. Mas o que eu vejo é que uma vez essa amiga até falou pra mim, falou assim, mas o amor burguês, o amor cristão é uma construção social. Eu falei, da mesma maneira que você usa roupa também é uma construção social. Sim. Anda pelado, então, de costas e fala em latim misturado com germânico, com esperanto e vê se alguém te entende. Porque tudo é uma construção social. Você escolheu essa construção social para desafiar. Sim. Né? Então, até esse amor liberal, não aprisionado, né? Porque eles falam que o amor monogâmico é um aprisionamento, você não pode fazer seus desejos, eu tenho uma série de questionamentos. Então, por que primeiro essa é a construção social que você não gosta? Dentre várias, porque só me parece uma maturidade emocional. Sim. E a segunda é, cara, você não é um adolescente para satisfazer absolutamente todos os seus desejos. Perfeito. É como se falasse, mas eu tenho que viver essa experiência, eu tenho que viver isso daí, eu tenho que viver meus desejos. Meu irmão, se você pensar dessa maneira para tudo, né? Você volta a ser um animal, que daí o que você tem que fazer é trepar, defecar e comer. Sim. Exato. Volta à condição básica. Inverte a pirâmide. Eu vi um vídeo do Silvio Santos, né? Que acho que é a filha dele, como é que é o nome dela? Patrícia Bravanel? É muito perigoso ver um vídeo do Silvio Santos falando sobre swing e amor liberal. Com o Dória, ver um filme. Vi o vídeo do Silvio Santos onde acho que ela tava namorando, tava morando com o namorado e tal, esperando pra casar, e aí surgiu o assunto, sexo antes do casamento, sim ou não? E aí ele falou, né? Falou assim, sexo antes do casamento, não. Por quê? Porque a pessoa ela vai começar a comparar com outras pessoas, foi esse o argumento dele, né? Vai começar a comparar com outras pessoas, igual na pornografia, por exemplo. Antigamente, o carinha ficava sempre com a mesma mulher porque ele não tinha comparação de outras mulheres, etc. Sim. E a mesma coisa a mulher também, não tinha comparação de outros homens. E aí ele falou também num aspecto cristão e tal, que o sexo, ele tem que ser depois do casamento para justamente ter a intimidade, etc., a construção em conjunto.
E pra não ter essa possibilidade de você ter essa comparação de, não, mas peraí, eu fiz sexo com aquela mulher lá, ou fiz sexo com aquele homem lá, e era melhor, isso e aquilo e tal, etc. E aí ele falou num aspecto cristão depois. E aí depois eu vi um outro vídeo dele, porque chamam ele de conservador, né? Que ele tá com um trans. E aí ele fala, eu nunca fiquei com um homem. E aí ele começa a tentar pegar o cara. Só um comentário à parte. O Silvio Santos. Só um comentário à parte. Mas o que tu acha dessa questão? Porque Qual tem questão? Qual delas? Não, do trans. Qual A delas? da comparação. É que nem a pornografia, né? Que eles dizem muito que antigamente não tinha essa comparação. Mas, por exemplo, tu falou de Roma. Cara, Roma era muito mais promíscuo do que atualmente. Muito mais. Era animalesco, né? Igual um cachorro que tá na rua começa Sim. a fazer sexo. Roma era assim. E na Idade Medieval também, né? Em alguns locais, provavelmente, não sei se em tudo. Depende da cultura, Depende né? da cultura, né? Tipo viking e tal, Sim. etc. Mas tu acha que piorou ou melhorou? Por exemplo, hoje tem novas fontes de acesso. Hoje tem o digital, por exemplo. Tem a pornografia que o cara tem na palma da mão dele. Como que tu vê Não, isso? eu acho que continua. Era ruim na época, é ruim hoje. Eu acho que é um pensamento muito limitado. Falar, hoje a gente tá vivendo uma geração muito mais. Promíscua. Não Eu tem acho como que não. comparar, né? Eu acho que não. Eu acho que o problema da nossa geração é a promiscuidade colocada desde muito cedo para as primeiras gerações, ou seja, a média de primeiro contato, a gente falou sobre isso no episódio de pornografia, a média de primeiro contato com a pornografia hoje é entre os 4 e os 6 anos de idade. Caramba. Então, isso, E na minha antigamente cabeça, não é era grave. assim. Antigamente não era assim. A Antigamente, criança isso tava no mato lá, de fato, isso não trabalhando, existia. brincando. Porque assim, o adolescente, o moleque lá de 18, de 17 anos de idade, o cara que já é um adulto jovem, 18, 19, 20 anos, ele já espiava a mulher no banheiro, entendeu? Já tinha um aspecto de pornografia, tinha um mestre que iniciava sexualmente o cara, então não Eu é acho isso. que não é nem ao céu nem tanta terra, até porque as mulheres, quando elas começavam a menstruar, elas começavam relações sexuais. É muito normal você era muito conversar óbvio isso. com avós e bisavós que teve filho com 14, 15, 16 anos. Exatamente. E era culturalmente aceito porque aquela menina tinha se tornado mulher. É isso. Né? Então, principalmente a adolescência é uma invenção contemporânea, né? Sim, A exato. infância não, mas a adolescência esse meio lugar, ele na verdade, na história da humanidade, ele é uma invenção Recente, moderna. inclusive. Moderna, Sim, né? exatamente, moderna. Mas aí é que tá. Eu acho que o problema maior primeiro, essa sexualização da criança mesmo. E aí eu tô falando criança, eu não tô falando, né, do adolescente, etc. Eu acho que o primeiro aspecto que a gente tinha que levantar era esse. Mas tem um segundo aspecto que aqui eu acho que é muito relevante. É que, no fundo, a gente sempre vai ter essa disposição interior ao experimentar o diferente ou a dopamina. Assim, todos nós vamos ter isso. E uns mais, outros menos, a depender do inconsciente formado. Uns mais, outros menos vai ter essa vontade de se satisfazer. Dopaminergicamente falando. E o que vai suprimir isso daqui, e aí é o Dr. Freud falando, o que vai suprimir esse negócio do id é exatamente o superego. É o superego que põe o id na coleira e segura ele. Ou seja, é a nossa consciência que vai segurando e vai dando peso social e moral para aquilo que pode ou não pode ser feito. Entende? Qual que é o problema do que a gente tem hoje? É o excesso da exposição, da pornografia, de não sei o quê? Cara, não é isso. Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje é o superego afrouxado. Sim. Exatamente. Não é a construção ruim do id. Porque a construção ruim do id sempre foi ruim. Em algumas épocas mais, outras menos. Mas assim, a construção do inconsciente sempre foi uma porcaria. O problema é o superego afrouxado. Porque se você afrouxa o superego, o id vai... O id sempre foi uma porcaria. O id porque o id, ele é o animal. Ele é o animal. Ele é o ser humano fazendo merda. Ele exato. É o ser humano sem um superego organizado. É isso. Né? O superego... Isso aí eu senti muito... Duas coisas que eu quero falar. A diferença também desse contexto e do superego em diferentes culturas. Então, aqui, quando eu mudei para Goiás, é muito mais comum entre homens eles acharem traição normal. Normal. Sim. Assim, em outros lugares que eu frequentei, não tinha muito esse papo. Então, o contexto social é tipo, é óbvio, a gente é homem, a gente vai comer outra pessoa. Acontece, entendeu? o famoso acontece. O famoso acontece. Então, existe também uma validação daí dos homens, entre eles, de que, você não tá fazendo isso, é meio frouxo. O que você falou da consciência coletiva. Da consciência coletiva. Então, existe um contexto social onde, se você fica muito nesses meios também, eles acabam te influenciando a fazer alguma coisa, né? Sim. Musicalmente também. E daí, o que você tem que fazer? Você muda meio ou você fica com aquelas pessoas só nas coisas que interessam e nas outras você tem
outros clubes, outras pessoas que você se junta, né? Outras ordenações, instituições que você se junta para a questão de relacionamento e como que você se sente em relação àquilo. A outra coisa, eu não acho também que você pega a coisa mais antiga do mundo, a profissão mais antiga, a prostituição, né? Tem algum motivo, né? Isso deve acontecer porque é o id sempre tentando ter o animal aflorar, né? E continua tendo. Por isso que eu não sei se eu caio muito na ideia de que antigamente os homens treinam menos. Eu não sei se isso acontecia, não. Eu acho que simplesmente existia algo mais ordenado. Quando o cara ele queria desafogar, ele vinha e voltava. O que eu vejo que é diferente hoje em dia é que, no contexto social, as pessoas elas pararam de querer manter um relacionamento em amor. Qualquer saída que existe, qualquer falha é suficiente para falar, então, o nosso casamento acabou. Então, o nosso relacionamento acabou. Não existe uma tentativa de reconstrução de uma coisa que ela pode estar um pouco emendada, quebrada ali. É tipo, as relações não valem de nada mesmo. É a cultura do descarte, né? É uma cultura muito mais do descarte. Porque até quando você pega em tradições, que, enfim, são tradições até pré-romanas, e depois foram romanas, depois capturadas também, ou adaptadas para o cristianismo, tipo o carnaval. São momentos de expurgo. É o culto à carne, né? Praticamente. Para existir um reequilíbrio do superego, do social, né? Que parte do indivíduo fala, ó, essa semana aqui você tá liberado aqui umas coisinhas, mas pra gente retomar o equilíbrio mais tarde. O que me parece é que, na verdade, o expurgo é a regra. Sim. Né? Morei na Bahia um tempo. Vamos ficar desequilibrados. Tanto é que hoje em dia a monogamia se tornou a exceção. Uma pessoa que fica casada por 20, 30, 40 anos, ela, caramba, tem quanto tempo vocês estão juntos? A gente tá casado há 50 anos. Nossa, o que vocês fizeram? É um negócio, assim, surpreendente. E ao mesmo tempo que as pessoas falam, nossa, tipo, como você consegue? Como que você consegue? Porque a pessoa quer também, né? Exato. Então existe um julgamento de, tipo, nossa, tá com a mesma pessoa há tanto tempo, e ao mesmo tempo, como que eu gostaria disso daí também, né? Porque eu não sei se as pessoas querem com 30 anos, 35 na cara, ficar indo atrás de boy ou de mina na balada, ou dormir de conchinha ali, depois do negócio, é mais gostosinho dormir de conchinha. Exato, gente. Exatamente. Sabe, essa questão do aspecto cultural é muito interessante. Eu morei na Bahia um tempo. E lá em Salvador eu tinha amigos que namoravam, tipo, há 5 anos, 6 anos. E quando chegava o carnaval, eles terminavam. Isso era. E depois do carnaval, eles voltavam. E, cara, era um ano assim, o outro ano assim, o outro ano assim. Era sempre terminava, depois voltava. É estranho, né? É muito esquisito. E tem uma questão musical também, né? Em relação sei que a adolescência é uma questão moderna, mas é chocante você observar que meninas de 13, 14, 15 anos vão no show da Anitta e depois elas começam a continuar o mesmo comportamento. Tanto na vestimenta como nas atitudes. Sim. É porque, assim, o que é o adolescente? O adolescente é aquela... até pouco tempo atrás ele era uma criança que ele tinha como superego o pai e a mãe. O superego da criança é o pai e a mãe. Então, a consciência da criança... tanto é que quando ele vai fazer alguma coisa, sei lá... Apresentação infantil, eu tenho essa experiência recorrentemente. Vai apresentar um teatrinho. A hora que ele sobe no palco, é só o id dele borbulhando. Ele fica louco, ele fica, meu Deus, o que ele tá fazendo? Ele tá caçando a consciência que estabiliza. Então ele olha, procura na plateia, a hora que ele vê o pai e a mãe, ele acalma, na hora, é instantâneo. Por quê? Porque a consciência dele tá presente. Aquilo que valida ele, fala, olha, o caminho tá certo, o caminho tá errado, tá presente agora. O que é o adolescente? O adolescente é aquele que ele toma consciência de si mesmo e do resto. E a hora que ele toma consciência de si mesmo do resto, ele olha pro pai dele e fala, meu pai é um idiota. Ele nega aquele superego e procura o próximo. É isso, você entendeu? Ele olha pro pai dele e fala, meu pai é um idiota. Então, ou seja, tudo que eu aprendi de disciplina até hoje, na verdade, é falho. Porque ele não vai olhar pro que o pai tá falando, ele vai olhar pro testemunho do pai dele. O adolescente, a hora que ele chega aos 12, 13, 14 anos, ele olha pro pai dele e fala, cara, eu achei que esse cara era o super-homem. Não, ele é um babaca. Então eu preciso de alguém que não só seja diferente dele, mas que, se possível, seja o espelho inimigo, aquilo que você sabe assim. Tem um momento que ele tem que simbolicamente matar o pai buscar um homem mais forte. Isso, ele tem que buscar um homem mais forte. Só que, como o pai é um idiota, ele não quer só um homem mais forte, ele quer um homem que seja oposto ao pai. Sim. Então ele sai do pai e vai procurar o Felipe Neto. Então, talvez a ideia é você, quando você for pai, você seja o Felipe Neto pra quando você virar adolescente. Aí vai dar muito ruim, né? Teorias ruins. Se quiser saber mais, o meu livro Educando com TikTok. Ele voltou. Vai acontecer esse livro, de tanto repetir. Vai acontecer. Vai acontecer. Teorias ruins. Então, assim, no fundo, o aspecto que sempre vai se repetir
vai ser esse aspecto do ser humano. O que foi isso? Tá filmado. Foi falho. Foi Ato falho. Você jogou pra cima e deu ruim. Bateu no meu dente. Pensamento intrusivo. Pensamentos intrusivos ganharam. O que eu tava falando? Até esqueci agora. Eu não sei, eu observei, eu vi em câmera lenta acontecer. Foi, caiu no olho, caiu. O que a gente tava falando? Qual que era o tema? Esqueci completamente. Eu dei o exemplo do Felipe Neto. Você Ah, falou que boa. mata e pega o pai. É isso. Então, assim, esse negócio que o João falou sobre meninas, adolescentes que vão lá no show da Anitta e começam a se espelhar nela, no fundo é isso. Elas estão matando a mãe, que era o exemplo delas até aquele exato momento, e estão escolhendo um exemplo novo, né? E, de novo... Foram da santa prostituta. Exato. Qual que é o problema de fazer isso da transição da santa à prostituta nesse momento da adolescência? A hora que ela chegar na fase adulta, ela tem um id que sabe mais ou menos o que quer, e o que quer. A minha infância era pouco agradável, porque eu não tenho uma memória afetiva muito forte. Minha mãe talvez era difícil, meu pai era complicado. A minha adolescência foi melhor, que era a exposição, que era a putaria, que era o... E agora eu preciso formar uma consciência moral pra eu ter família, pra eu ter trabalho, pra eu ter uma vida corrente. Ela não vai ter consciência moral. Ou seja, ela não vai conseguir, se ela não tiver recurso suficiente necessário. E aqui eu tô falando assim, pode ser um professor, pode ser um mentor, pode ser um grupo de amigos, pode ser a religião, pode ter um monte de coisas que vai conseguir formar uma consciência, um superego forte o suficiente para conseguir suprimir esse id. E aí sim ela conseguir seguir a vida de forma moral. Agora, se ela não tiver, porra, fudeu. Sabe um lugar que eu acho muito legal? É esporte. Esporte é. Quando é adolescente, você queima a lombra, sabe? Sim. A energia, você tem um grupo que, enfim, tem um objetivo em comum, ganhar alguma coisa, fazer, eu não sei. Eu sempre fui muito fã de esporte, assim, na adolescência. Uhum. E, enfim, se tivesse filhos agora, adolescente, seria um lugar que, além de outros, né? Acho que tem um super ego coletivo ali, Sim. formado por aqueles adolescentes que impulsiona, né? Que impulsiona de um lado positivo. E o esporte ainda tem um segundo, e talvez seja o ponto mais relevante do esporte, é assim, que eu tô falando muito do id, né? Ou seja, do estômago e do superego, que é a cabeça. No meio dos dois é a nossa vontade. O ego. Que decide pela cabeça, ela decide o estômago. E o que traciona esse ego pra cima ou pra baixo é como se fosse... Platão, ele escreve no Fédon que é como se fossem dois cavalos, né? O cavalo da direita e o da esquerda. E o que vai tracionar pra cima é o cavalo da direita, o que traciona pra baixo é o cavalo da esquerda. Qual cavalo que ganha é o que for mais alimentado. Então, por exemplo, o que alimenta o cavalo da esquerda é tudo que é bom e gostoso. Comida boa, bebida boa, sexo fácil, pornografia, sei lá, água quente no banho, ar-condicionado, tudo traciona o cavalo da esquerda. O da direita é tracionado por tudo que não é gostoso, tudo que não libera dopamina, trabalhar, estudar, treinar, sei lá. Hã? Banho gelado. Banho gelado, qualquer coisa que seja custosa, que seja difícil, Tudo que não deixa sua vida um inferno, É né? isso, tu vai alimentar o cavalo da direita. O esporte é isso. Se alguém fala, o esporte é gostoso. Cara, é gostoso a Quando sensação termina. do pós. Ah. É isso, a sensação do pós é gostosa, de você bater, alcançar um objetivo, etc. Como é do conhecimento. É quando você termina de ler, você fala, entendi. É, Mas e não é é enquanto gostoso. você tá lendo, É, né? exatamente. O processo não é gostoso. É a sublimação, né? Que o Freud fala, que é a capacidade de você jogar pra frente o prazer É isso. enquanto você tá tendo um desprazer em exatamente. alguma coisa, né? Projetar. Que é difícil pra caralho. Eu só quero fazer uma contextualização, quando eu falei do santo e prostituta, pra não parecer que eu tô chamando a artista de prostituta, é porque a mãe, de fato, pra menina, é uma santa, ela não tem problema nenhum, É isso. ela é iluminada, né? E a figura da prostituta é que tudo é descartável, você pode fazer todos os seus prazeres agora. Então, é bem isso mesmo, é você sair de uma figura e radicalmente para outra figura, né? E você pode chamar de santa prostituta qualquer outra coisa, que é puro, que não tem defeitos, que não tem velocidades, para um mundo totalmente poroso, para um mundo onde tudo é relativizado. Eu acho que esse que é o grande lance, né? Tudo é liberado. É, tudo liberado. Faz todo sentido. Gostei da forma de evitar o cancelamento. Porque bom. de fato... Nosso advogado agradece. Não tô chamando a Anitta. É porque ela acabou de fazer um show. Dá pra dizer que foi tirado do contexto. Ela acabou de fazer um show acabou há uns meses no Ano Novo, onde tem uma parte da música que ela fica falando, puta, pica, puta. Assim, é uma repetição, né? A gente falou sobre repetição, sobre símbolo, sobre ícone, e isso aí vai entrando na cabeça da pessoa. Eu, como adulto, eu consigo ver isso daí, gostar ou não da manifestação artística, mas eu não sou extremamente influenciável por aquilo, né? Não é uma coisa que vai definir como que eu vou
Pensar o mundo. Pensar o mundo, porque eu já tenho muitas outras referências, etc. Mas quando você pega numa pessoa que tá numa transição de vida, e você se dá de conta, né? Bem adolescente, saindo disso, indo pra outro lugar, é muito mais violento, né? Perfeito. Bom. Deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês. Pensando nesse modo, a pessoa que trai, ela tem total liberdade pra trair, ou vocês acham que a pessoa que trai, ela de alguma maneira, ela é escrava de alguma coisa? Ela é escrava. Na minha visão, é escrava. O vício em pornografia é uma escravidão. Assim como qualquer vício. Escravo do desejo. É Mas escravo o que, do desejo, o do que prazer, movimenta o ser humano é o desejo, né? Ela é escrava dos prazeres imediatos. Então, na verdade, a traição é uma construção. De novo, eu tô falando do cara que é moral, ou da mulher que é moral, não tô falando daquela pessoa que sempre traiu a vida toda, que sempre foi um filho da puta, não. Tô falando da Sim. pessoa assim que, sei lá, tinha uma família, tava progredindo, tava indo bem e, sei lá, fez uma merda, caiu. Essa pessoa, ela tava livre pra fazer isso ou não? Ah, entendi. Se ela estava livre pra fazer aquilo. Polêmico? É polêmico. O que você acha? Eu sou da alta responsabilidade, né? Então, por mais que você seja livre ou não livre, em algum momento você escolheu uma ação final Perfeito. sobre aquilo ali, né? Ou seja, a traição, eu falo muito isso, inclusive. Independente, a gente pode falar sobre os preâmbulos da traição. Sim. As coisas que o solo fértil que levou àquilo. Mas no fim das contas é sempre uma canalice. É, no fim, Foi livre para ser canalha. a o pica livre-arbítrio. deixa de ser É subjetiva, sempre né? filho da puta. Nesse momento. O momento de você colocar o negócio pra fora foi uma decisão. Você que abaixou cueca. Ai, estão me obrigando a baixar a cueca. Não, não, não. Socorro, Você que é socorro. Estão me despindo. Exatamente. Não, foi livre e deliberado. Eu dou esse exemplo assim porque é importante entender isso, inclusive porque eu falo sobre restauração matrimonial fazendo meu pitch aqui. Se você já passou por traição ou tá passando por isso no seu casamento, se você tem dificuldade no seu relacionamento, seu marido não te entende, você não consegue fazer sua esposa dar pra você, se a comunicação não funciona mais, tá uma crise financeira desgraçada, clique no link aqui embaixo. É o meu curso Formação para Casais. É o único curso hoje que, de fato, no mercado funciona para restaurar um casamento. Mas nada, você não vai achar nada no mercado que cause o efeito que esse curso causa. Mais de 20 mil famílias restauradas. O que eu ia falar é, no fundo, uma das coisas que eu ensino é que a traição em si, o processo de traição, você não tem como resolver ele. Porque, porra, o que você faz? O máximo que você pode fazer é perdoar. Não tem mais nada que você pode fazer a respeito de uma traição. O que você pode resolver é o que tinha antes. Ou seja, o solo fértil. Eu falo que, de quem que é a culpa da traição? Cara, porra, de quem traiu. Ah, mas o outro teve culpa também? Não, da traição, não. É como se fosse uma Teve culpa uma do arma. contexto pré-traição. Do contexto, é isso. É como se fosse uma arma colocada na mesinha de centro da sala. A culpa de quem puxou o gatilho é de quem puxou o gatilho. Certo? A culpa de quem atirou é de quem puxou o gatilho. Mas a arma tava na mesinha de centro da sala carregada, entendeu? E ninguém fez nada. Talvez essa seja a culpa que dá pra ser dividida, que inclusive é o que a gente fala sobre restauração de casamento. É É tipo, isso. que tal tirar a arma carregada ali, É né? isso. Fala, cara, amor, pô, tem uma arma carregada aqui na cena. Vamos tirar esse negócio daqui? Vamos descarregar essa arma? Vamos tirar as balas daqui? Vamos tirar esse pente de perto? Que isso aqui em algum momento vai dar merda. É uma negligência de ambos. No fim das contas, vai ser sempre isso. Agora é possível tirar a arma inteira? Acho que só as balas, né? A arma tá lá, que é tipo... A arma vai estar sempre lá. É a paisagem, né? A arma vai estar sempre lá. Como assim a paisagem? Ah, as coisas... A gente vê as coisas passando, né? Elas são na nossa frente. Agora que eu entendi, é a paisagem. É. Que é aquela coisa que eu falo, né? A paisagem é diferente do terreno. Às vezes você vai olhar com interesse estético alguma coisa. Assim como... Dani Nos, pelo amor de Deus, vem cá ajudar. A Dani vai concordar comigo. Por exemplo, você vê uma estátua, você acha uma estátua bonita ou não. Uma Davi. obra de arte, você acha ela Davi. bonita ou não. Ué, tem Pingolim. algumas belezas que... É que você viu um Davi. Um pingolinzinho. É um pingolinzinho. Mas ele tava com frio. Eu já ouvi o testemunho dele. Foi saindo de um exercício na água num Legendários. Nossa, ele conseguiu uns 3 cancelamentos numa única frase, assim. Mas o que eu tô falando existe... A gente pode até fazer um podcast sobre beleza. Mas existem algumas belezas ali objetivas que tá ali, é a paisagem. Sim. Né? Então, o que eu quero dizer com a arma é isso, né? Porque também é um negócio que
inclusive o Denis discutia muito, você negar que existe beleza no mundo... Não suprime ela, né? Não suprime ela, é só uma loucura. Sim. Né? Então, o grande lance é você entender que existe a paisagem, existe o terreno. O que é o terreno? É você fazer o trekking naquela montanha ali. Veja a montanha, não precisa adentrar a montanha. Mas Só veja a montanha. Essa é a dica de relacionamento do Paulo Cuenca. Ou pelo menos você tá na estrada aqui. Relacionamento está indo bem, você tá seguindo. A montanha tá aqui à esquerda, ela não vai embora. A montanha, ela tá lá, Você tá é indo uma aqui, paisagem. Você também não precisa ficar olhando a montanha também. Senão você vai bater o senão carro. você vai bater o carro. Faz sentido? Entendeu? Mas às vezes você... Opa, Entendi. montanha. E daí Você você tá aqui e continua. você fala, montanha. E vai. Entende? Boa analogia. Montanha. Entendeu? Mas, Então não bata olhando a montanha e nem vai fazer trekking na montanha. Siga na estrada. É uma conversa interessante de ter num próximo sobre beleza, porque também tem um aspecto relacionado à questão da sexualização da beleza também. Uma coisa é uma paisagem, algo que te eleva. Outra coisa é a pessoa que ela tá viciada numa questão estética. Por exemplo, hoje você tem a mulher com um bocão, a mulher com não sei o quê, ou uma Anitta da vida, por exemplo, que se você tá com a inclinação viciada relacionada àquele sentido estético, e aí esse argumento, acredito que não entra. Uma coisa é você ver uma beleza, por exemplo, tu pode enxergar a beleza em diversas coisas, tu pode enxergar a beleza no idoso, né? Um casal de idosos andando, sei lá, ou Gisele Bündchen. Sei lá, mas é o Paulo com aquele... Ele deve ter pensado em alguma coisa, cara. Ele foi pra outro rumo. Ele foi pra outro rumo. Muito ruim. Respira. Ele se concentrando, mano. Boa. Pensa no casal de idosos. É Pensa. belo. É belo, é belo. Não, mas de fato é interessante, porque... Como... É que você saiu da Anitta e foi rápido demais pro casal de idoso. A transição foi muito A transição, rápida. você foi da infância pra velhice, não foi na adolescência ali no meio. Boa. Foi. Não, mas acho que isso é um assunto para outro podcast. Como não confundir a beleza com a atração sexual. Ah, boa. Cara, isso é muito interessante, entende? Boa. Porque existe um aspecto da questão estética, da beleza em si, que é a ela... fruição, né? A Exato. fruição Sim, da, então. da estética, né? Exatamente, Sim. Não necessariamente ela precisa despertar o desejo. Assim, a beleza pode despertar o desejo sexual. É óbvio que sim. Eu olho pra minha esposa, é bela, é maravilhosa e desperta desejo. A questão é só isto? Se desperta só isto, ela tá te inclinando para um materialismo puro e suficiente? Aí é o problema. As duas coisas são ruins, né? A beleza que desperta em outra pessoa te desejar o sexual e não simplesmente você conseguir apreciar o belo. E a pessoa que você tá, o único desejo que é você ficar excitado. Exato. E daí também você não ter essa relação, porque é quase uma relação espiritual também, né? A fruição de um outro tipo de beleza, né? Que daí tem a ver com harmonia de formas, tem a ver com o que a gente julga como beleza ou não, mas também tem a ver com uma conexão muito mais profunda, né? Uma conexão espiritual com a outra pessoa, de relacionamento, de emoção, enfim. Totalmente. E daí, por isso que eu até fiz aquela provocação do carnal e do emocional, porque pra mim a pior traição, né? Voltando ao assunto, se eu pudesse elencar, né? Apesar de ter falado que as duas são mortais pela tradição católica, mas me parece que uma pessoa ela se envolver espiritualmente com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, sem que a outra saiba e não falar e ficar inventando um monte de mentira e inventar outro personagem, é um negócio assim, é quase psicopata, né? De se fazer. Você querer viver várias realidades distintas e vários amores ao mesmo tempo, né? Eu não sei se é tão... É que quando a pessoa ela se relaciona com mais de uma, assim, eu não sei nem se ela conseguiu se relacionar direito com uma, porque é tão trabalhoso. Eu não sei se vocês estão em um relacionamento faz tempo. É assim, é trabalhoso no sentido bonito e no sentido feio também. Sim. Você tem que cuidar, gasto você o tem negócio. que... um dispêndio de energia. É o que eu Você fala falei. Assim, já sei, É isso. deixa eu dificultar a minha vida, deixa eu ter outra família, não faz nem sentido. É aquilo que eu te falei do poliamor. Ou pra você fazer isso, você vai ter que suprimir algumas liberdades do outro. Você não tem outra forma de fazer isso. Você vai ter que literalmente suprimir algumas liberdades do outro. Não.
É a única forma de fazer esse relacionamento dar certo. O cara que tem 2 famílias, ele tá suprimindo a liberdade de ambas as famílias. Ele tá tirando alguma coisa de uma pra colocar na outra e vice-versa. Tem mais relação com uma, tem menos relação com a outra, mas ele gosta mais da comida de uma do que da comida da outra. É isso, no fim das contas. Ficou ruim o comparativo, né? Não, ficou bom. Então tá bom. Lá ele. Ele gosta mais da comida de uma. Serve pra mulher também, exato. É a mesma, o mecanismo é o mesmo. Inclusive, eu falo isso também muito na minha rede social. As pessoas hoje, elas têm uma tendência a querer transmitir aquela ideia do sexismo, do gênero, né? Ou seja, da briga de gêneros, para dentro dessa questão da traição e etc. E primeiro, assim, posso falar com categoria pra vocês, que tem 10 anos que eu tô fazendo isso aqui, tem 10 anos que eu atendo casais, e eu posso falar isso com muita segurança. Quem que trai mais, homem ou mulher? Depende muito. Por exemplo, na faixa etária entre os 25 e os 30, entre os 20 e os 25, a mulher trai mais do que o homem hoje. No Brasil, Sério? entre os 20 e os 25, a traição feminina ela é mais presente do que a masculina. Mais presente. Nas outras faixas etárias, assim, o homem trai mais, mas assim, é muito pouco. A gente tem a impressão de que o homem no 85% tá traindo e as mulheres 10%. Não. A taxa de traição hoje é muito próxima, tanto de homens quanto de mulheres. Quem que esconde melhor? Então, a mulher esconde muito melhor. De fato. Malandrinhas. Aqui são 2 pontos. Primeiro, a traição masculina, ela é muito mais fácil de ser tornada pública. Porque a mulher vai falar pra todo mundo, ela vai falar pra amiga, pra mãe, ela vai colocar na rede social, ela vai falar com os outros. Então, assim, a exposição é muito mais aceitável. A traição masculina, a traição feminina, não. Então, assim, tem muita gente que fala assim, tem muita mulher lutando pelo casamento e não tem homem lutando depois da traição. Não, tem muito homem lutando. Só que o homem não vai ficar igual a mulher fala assim, eu tô lutando pelo meu marido que me traiu. O homem não vai falar pra ninguém. Ele não quer ser visto como corno. Ele não quer ser visto como corno. É isso, a pressão social é muito mais pesada pra ele do que é pra mulher. Né? Tem um machismo de pano de fundo ali que acontece. Na nossa sociedade ele é presente. Ponto. Então, assim, então o homem trai muito mais e a mulher que tem que ficar resolvendo. Não, honestamente falando, sendo muito sincero com vocês. E eu consigo colocar dados do meu consultório aqui e de todos os meus alunos atendendo hoje. O dado estatístico é que a traição é mais ou menos a mesma coisa. Essa é a primeira coisa. E tem gente lutando de todos os lados para tentar resolver. Tem gente que se dá conta de que é possível fazer uma restauração matrimonial. Nem sempre. Tem casos que realmente não tem jeito. Tem gente que foi filho da puta a vida toda e aí é outra história. Então, assim... E socialmente é mais aceito o homem trair também. Tanto é que tem uma canção sobre cafajeste brasileiro que eu gosto muito, que é Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre seu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. É quase um Olavo Bilac. Vou falar Eu que é cantava amor, essa música. vou jurar que é paixão. Eu cantava Incrível. essa música, eu cantava assim... Tô fazendo amor com 8 pessoas. Mas é quase isso que ele fazia. O cara ele faz uma canção de amor falando: eu estou comendo outras pessoas, gente, mas eu te amo. É isso. É isso. E tocava no Faustão. Fica dentro do meu. Todo mundo em uníssono, assim. É muito bom. Eu gosto muito disso. Boa. Acho que dá pra finalizar com isso aí, né? Tô fazendo amor com 8 pessoas. Todo mundo comigo. Mas meu coração vai ser pra sempre seu. Por favor, então, pode... Sou o Dr. Jorge Rodrigues, sou médico especialista em relacionamentos. Sou João Mena, especialista em imagem e posicionamento. Me encontra lá na @Paulo Cuenca. Eu sou o Paulo Cuenca, especialista em comunicação. Se você gosta dos conversadores, então segue a gente, não fica só assistindo e compartilhe com alguém. Para de ver a paisagem e vem ver o terreno.